As irmãs Vera Costa, Amanda Alves e o irmão Alércio Renner apresentaram na Web Rádio Cristo Consolador um programa simplesmente imperdível. Eu, você e Emmanuel. Excepcional. Mas antes de rodarmos o programa, nós queremos convidá-lo para assistir conosco à reprodução desse programa e lembrar que a nossa página não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Nós reunimos aqui na nossa página Estação da Luz Espírita o melhor acervo possível para seu estudo, suas pesquisas e o seu lazer. E é por isso que você vai encontrar aqui principalmente a programação da Web Rádio Cristo Consolador, da Web Rádio Estação da Luz aqui de Natal, a Cristo Consolador lá em São Paulo. A programação é vastíssima por semana. Aí nós vamos procurando dentro daquela programação os programas que a nosso ver vai interessar a você. E aí não dá para reproduzir toda a programação daquelas web rádios, mas nós vamos colocando aqui aquilo que entendemos ser de seu interesse. E vamos convidá-los para mais esse programa excepcional. Programa Espírita, Eu, Você e Emmanuel, parecem, mas não são. Com Vera Costa, Alércio Renner e Amanda Alves na Web Rádio Cristo Consolador. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Boa noite, Amanda. Boa noite, Alessio. Boa noite, os companheiros da Rádio Web Cristo Consolador. Boa noite, Verinha. Boa noite, Amanda. Prazer recebê-la aqui, nossa companheira lá de Centro Espírita do Aprendizes do Evangelho de Goianazes. Boa noite aos nossos amigos, companheiros, telespectadores. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Boa noite, Alessio. Boa noite, Verinha. É um prazer estar aqui. Sempre fico do lado de lá, né, acompanhando vocês. Hoje estou aqui para a gente somar. É um prazer. Muito obrigada pelo convite. O prazer é nosso, né, Alessio? Sem dúvida. Deu certo agora, né? A Amanda tinha outros compromissos, mas graças a Deus conseguimos uma brechinha na sua agenda, né, Alessio? As negociações foram difíceis, mas a gente conseguiu a espiritualidade. Está tudo certo, né? Conseguimos. Né? É isso aí. Seja muito bem-vinda, Amanda. Muito obrigada. Como todos os nossos companheiros, né, Alessio? Veio uma vez, a gente já monta, né? A agenda para outros, tá? Opa! Acabou de ser efetivada, viu, Amandinha? Opa! Então, já vamos assim dando início, né, ao nosso programa. Vamos, para nos harmonizarmos, estarmos mais intuído, né, perceptível para mensagens da noite de hoje. Já vou ler um livro do livro Jesus no Teu Dia a Dia, de Aguinaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes, o item 20. Tome cuidado. A vida no corpo é um risco permanente para aquele que deseja evoluir. Aqui o fascínio do dinheiro, ali a ilusão do poder, acolá o sexo sem responsabilidade. Por isso, tome cuidado. Mediante convite à inocente festa, tome cuidado. Mediante propostas de ganho fácil, tome cuidado. Mediante carência afetiva de outrem, tome cuidado. Como ainda somos mais trevas que luz, todo cuidado é pouco. Para aquele que nos está tentando ser melhor, não há proibições, mas é necessário estar atento ante as armadilhas do plano espiritual inferior e, principalmente, com as armadilhas da nossa própria vigilância. Tome cuidado. Você é livre
E justamente por causa disso, deve ser cuidadoso. Há situações que não lhe convêm. Então, veja que mensagem, né? E ele termina assim: ao mesmo tempo que sua liberdade de escolha ressalta a bondade do Criador, também o torna responsável pelos seus atos. Tome cuidado. Olha que mensagem para a noite de hoje, né? Que alerta para a gente tomar cuidado, para a gente vigiar, para a gente vigiar e orar, para a gente perceber que somos responsáveis pelo que nos acontece, somos responsáveis pelas nossas sintonias, pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações. Então, fica aqui o convite para a gente, como o próprio Espírito, né, nos disse na noite de hoje, tome cuidado, que tomemos cuidado, né? Pois nós ainda estamos muito aquém de ser um espírito evoluído. Então, nós temos muito calcanhar de Aquiles, nós temos muita facilidade em diminuir as nossas vibrações, a nossa sintonia, né? Com um plano superior. Então, que tomemos cuidado e já vamos assim envolvendo o nosso companheiro Alessio, que vai fazer a preparação da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. É isso aí, Verinha. Boa noite a todos mais uma vez. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus. Uma linda mensagem que vem nos lembrar daquela frase maravilhosa, né? Queres saber como estar hoje? Basta ver o que fizeste no passado. E queres saber como estarás amanhã? Basta ver o que nós estamos fazendo hoje. Então, ou seja, nossa vida é consequência dos nossos próprios atos. E aí que entra esse grande toque, né? Que a gente recebe muitas vezes na jovialidade, principalmente, né? Quando a gente é jovem, que a gente se abre aí para as oportunidades, existem muitas oportunidades que nos são dadas, né? E muitas vezes a gente tem uma tendência de querer correr atrás daquilo que é fácil, correr atrás daquilo que a gente acha que vai cair do céu, aquelas propostas tentadoras, né, para ganhar dinheiro rápido, para subir nas coisas rápido. Então, são as tentações que a mensagem nos diz, né? E quando a gente toma determinadas decisões em nossas vidas, nós trazemos as consequências durante a vida toda, né? Então tem muitas. Hoje eu sou quem eu sou, eu trabalho onde eu trabalho, eu estou vivendo com a minha família que eu estou hoje, eu tenho as pessoas que gostam de mim. Tudo isso é consequência de decisões que eu tomei há anos atrás, né? Então, né, as decisões que a gente toma hoje nos acompanharão por toda a nossa vida à frente. Então, é muito importante que a gente realmente tenha esse critério de analisar essas propostas, essas oportunidades. Eu lembro que a gente conversava muito com os meus sobrinhos lá, que aquela pessoa que vai oferecer a droga para a gente na escola não é o traficante, é o amigo, né? É o amigo que fala, oh, vem cá, vamos lá, vamos experimentar, tá todo mundo aqui legal, tá todo mundo na balada, todo mundo curtindo, você é o caretão, você é só você, entendeu? Então, assim, é o amigo que normalmente oferece as facilidades, as coisas boas, e aí é onde a gente tem que tomar muito cuidado. Então, uma bela mensagem para iniciarmos a nossa harmonização. Vamos assim, então, nesse momento de paz, de amor e de luz, nos concentrando, cumprimentando o mentor individual de cada um de nós aqui, os presentes da nossa reunião de hoje, o mentor responsável por este programa, eu, você, Emmanuel, na noite de hoje, aos nossos amigos também da nossa rádio Web Cristo Consolador, os mentores de todos os nossos companheiros que nos acompanham agora ao vivo pela internet, pelo YouTube, pelas redes sociais e também aqueles que estão assistindo agora gravado. Vamos cumprimentando esse nosso mentor que nada mais é do que o nosso anjo de guarda amigo, designado por Jesus para nos acompanharmos desde o nosso nascimento, muitas vezes até antes. Ele já vem nos acompanhando, nos orientando, que onde podemos ouvi-lo através da nossa intuição, que possamos estar cada vez mais sintonizados com as energias do alto, do bem, para que possamos ouvir
de forma cada vez mais nítida esses sábios conselhos, essas sábias orientações, para que possamos tomar as melhores decisões em nossas vidas. Agradecendo muito esse nosso irmão, esse nosso companheiro amigo, e ele já nos conduz na presença de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, que ela nos envolve no seu manto de luz azul celeste, nos amando, nos protegendo, nos orientando com todo o amor e carinho que uma mãe tem para com seu filho. Agradecemos a nossa mãe querida, principalmente nos momentos de aflição, que podemos estarmos sentindo o seu amparo através do seu manto sobre nossas costas, e possamos assim nos sentirmos mais fortes, mais fortalecidos e preparados para nos levantarmos e seguirmos em frente. Agradecidos à nossa mãe querida, ela já nos conduz à presença do seu filho, o nosso irmão maior, o nosso mestre Jesus, que diante dele agradecemos por tudo que ele fez pela humanidade, agradecemos pelos seus ensinamentos, mais do que os seus ensinamentos, os seus exemplos, exemplos de amor, de paz, de renúncia, de coragem, de abnegação, de fé. Enfim, agradecemos pelo seu modelo de vida, por estarmos também nos norteando no seu modelo de vida, para irmos nos melhorando um pouquinho que seja cada dia e nos tornando pessoas melhores. Agradecidos a esse nosso irmão, ele já nos conduz à presença do nosso Pai Criador, que diante dele, de joelhos em espírito, agradecemos pela oportunidade da vida, agradecemos pela oportunidade das sucessivas reencarnações. Agradecemos pela água que bebemos, pelo ar que respiramos, por nossas faunas e floras. Agradecemos, enfim, por tudo que temos e por tudo que somos, com a prece que seu Filho nos ensinou quando ele aqui passou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Mas não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de tudo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E vamos então dando início a mais um programa. Eu, você, Emmanuel, na noite de hoje, na nossa Rádio Web Cristo Consolador, com muito amor e com muito carinho. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E assim, dando graças a Deus, graças a Jesus, já dando continuidade, vamos lendo o texto da noite de hoje, do livro Vinha de Luz, da coleção Fonte Viva, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, uma coleção que fica aqui o convite, né, para estarmos sempre lendo, melhorando os nossos sentimentos, nossas ações. Hoje é o item 168, parecem, mas não são. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Paulo, Romanos, capítulo 8, versículo 9. O governante recorrerá ao testamento divino para conciliar os interesses do povo. O legislador lançará pensamentos do Evangelho nas leis que estabelece. O juiz valir-se-á das sugestões do mestre para iluminar com elas as sentenças que redige. O administrador combinará versículo sagrado para alicerçar pareceres em processos de serviço. O escritor sonhará sublimes imagens da revelação para acordar o entusiasmo e a esperança em milhares de leitores. O poeta usará passagens do Senhor para colorir os seus versos de sua inspiração. O pintor reportar-se-á aos quadros apostólicos e realizará primores imperecíveis, ajustando a tela, a tinta e o pincel. O escultor fixará no mármore a lembrança das lições eternas do divino mensageiro. O revolucionário
repetirá expressões do orientador celeste para justificar reivindicações de todos os feitios. O próprio mendigo se pronunciará em nome do Salvador, rogando esmolas. Ninguém se iluda, porém, com as aparências exteriores. Se o governante, o legislador, o juiz, o administrador, o escritor, o poeta, o pintor, o escultor, o revolucionário e o mendigo não revelam na individualidade traços marcantes e vivos do mestre, demonstrando possuir-lhe o espírito em verdade, ainda não são dele. Parecem, mas não são. Olha, essas semanas, né? Só puxãozinho de orelha, só mensagens para calar fundo, né? Na nossa mente, no nosso coração, para a gente começar a fazer assim uma análise, né? Bem concreta, né? Para não ficar no superficial que o Emmanuel vem nos trazendo nessas noites, né? Em Romanos, o Paulo está concluindo, né, os seus argumentos acerca da lei e do pecado. Quem quiser ler isso na íntegra, né? Porque o Emmanuel pega só um pedacinho, só um trecho. As glórias, as vantagens, né, de estar ligado a Jesus. Ele coloca nesse versículo, né? Nesse capítulo. E no versículo 7 e nos outros, né? Porque aqui é do 3 ao 15. Opa, aqui é do 8, capítulo 8, versículo 9. No 7 e no 8, ele faz esse chamamento para que nós possamos realmente estar ligado no Cristo, né? Eles nos chamam a atenção de o que é o estar ligado no Cristo. É só eu falar, eu sou cristã, eu acredito, eu aceito Jesus, eu estou com Jesus, eu estou sempre com o meu crucifixo, eu estou sempre lendo a Bíblia, eu estou sempre lendo o Evangelho. Será que isso é estar com Cristo? Hoje nós vamos estar comentando sobre isso, né? Vamos estar conversando. E ele faz também essa questão de que forma, né, nós estamos nos renovando. Será que estamos realmente nos renovando? Ou só estamos criando assim uma casca, né? Uma coisa assim, uma aparência, só para inglês ver, como dizem por aí, né? Que tem esse ditado, né? Quando eu era criança, a gente usava muito esse termo, que às vezes a gente estava varrendo a casa, nem minha mãe falava, é para varrer direito, né? Não é para varrer só onde o padre passa, não, né? Ou seja, só varrer por cima, né? Será que nós também não estamos fazendo isso, né? Essa nossa transformação só para inglês ver, só por cima, só para mostrar para o Alessio o quanto eu sou, né? Quanto eu estou melhorando, para a Amanda, que me vê de vez em quando, fala, nossa, Vera, ó, tá? Será que realmente, né, nós estamos fazendo essa renovação? Estamos voltados, né, a Jesus? E Emmanuel também, nessa noite, ele usa esse trecho para chamar a nossa atenção, né? Que Jesus, que nós acabamos sempre usando o Evangelho aos nossos interesses. Precisamos tomar muito cuidado. E ele coloca alguns setores da sociedade, né? O quanto que utiliza. Mas será que nós também, né, no nosso dia a dia, ali no nosso mundo mais particular, será que nós também não utilizamos, né, o Evangelho ao nosso interesse, mas só, como diz, né, só pelo lado de fora, só para aparentar, só para demonstrar, e na hora H mesmo nós não estamos com o Cristo de fato, né? Ou seja, estar com Cristo de fato significa estar buscando, né, utilizar no nosso dia a dia o Evangelho. Não é mesmo, Amanda? O que você acha?
Concordo plenamente, Verinha. Essa mensagem, ela vem como um sutil tapa na cara para a gente, no bom sentido, porque muitas coisas, como diz o texto, parecem, mas não são. A começar por cada um de nós, né, que estamos aí há séculos e séculos, através das reencarnações, através das oportunidades, errando, acertando, caindo, levantando, tentando novamente, tentando mais uma vez, tendo essa misericórdia divina para seguir adiante, para não nos vitimizarmos e continuarmos. Então, o texto, ele fala sobre o trabalho, e é interessante a gente pensar nisso, né? Porque o trabalho é uma ferramenta, dentre muitas que a gente tem, de aperfeiçoamento. Então, o trabalho faz com que a gente se sinta útil, né? A gente produza, a gente consiga ter algum resultado, independente do formato de trabalho. Mas se for usado com imprudência, assim como tudo na vida, a gente pode contrair muitos débitos no caminho, né? De acordo com a nossa atitude, com a nossa postura, com o nosso agir. Então, a mensagem, ela traz esse alerta para nós, né? Da importância de tentarmos ao máximo manter os nossos ideais num único caminho. É trabalhar para isso, estamos aqui para isso, buscando esse conhecimento, para que ele entre dentro de nós de verdade, se estabeleça no nosso coração e, através disso, a gente consiga ir aos poucos, muito aos poucos, mudando as coisas que são necessárias serem mudadas. Então, a prudência nas nossas atitudes, elas são muito importantes. A gente precisa ser coerente com o que a gente diz que acredita. Espírita é espírita fora do centro, né? A gente sempre comenta isso, que existem ambientes muito propícios para sermos espíritas. Todo mundo está tranquilo, todo mundo vai feliz, animado, aquela energia boa, né? A equipe espiritual ali nos amparando a todo momento, mas lá é o nosso reforço, lá é onde nós abastecemos, né, o nosso espírito de energias, de esperança, para que no dia a dia, na luta diária, a gente consiga praticar tudo isso que a gente vem desenvolvendo, que a gente aprende, e sobre o Evangelho principalmente. A mensagem do Cristo, ela é um convite fundamental de mudança de vida, né? Mudança de postura, mudança de atitudes. A gente precisa ser menos reativos, né? Parar, escutar mais, e nós não somos. A gente primeiro tem a reação para depois pensar, nossa, eu poderia ter esperado um pouquinho. Então, a gente tem esse hábito do impulso, e isso acaba nos prejudicando bastante, porque muitas coisas poderiam ser evitadas se a gente fizesse pelo menos o que Chico Xavier nos aconselhava, né, do copo com água. Então, numa situação difícil, calma aí, não sei o que dizer, vou colocar um copo com água aqui, vou beber um pouquinho de água, ficar com a boca cheia, dar um tempo do cérebro, né, oxigenar, as ideias se ajustarem, aí eu penso numa melhor resposta. E por vezes essa resposta pode até ser o silêncio. Não vai nos prejudicar em nada, né? Muito pelo contrário. Então, a mensagem ressalta bastante isso, né? Para a gente não se permitir levar pelas coisas terrenas, que acabam estimulando em nós status, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no trabalho, cobranças, né? Às vezes até cobranças bem excessivas, porque isso tende a potencializar dentro de nós os nossos vícios, os nossos defeitos, né? O exterior não cria nada em nós já temos isso ali meio desajustado, e aí às vezes o ambiente externo vai fazer com que isso venha para fora, se manifeste. E aí, ao invés da gente ter o trabalho como uma fonte de auxílio, às vezes acaba se tornando uma fonte de débitos, né, de mais coisas a serem resgatadas em nós. Então, é um convite para a gente pensar bastante o quanto que a gente precisa trabalhar a nossa postura, a nossa agressividade, a nossa competitividade, o nosso egoísmo, para que a gente consiga ser exemplo, né? Ainda estamos longe disso, mas pelo menos se a gente tiver a consciência do que já estamos aprendendo e colocar 1% em prática, a gente já está começando a entender qual é o caminho, porque o caminho não é o caminho do outro, né? Do apontamento do outro, é o meu caminho. São as minhas escolhas e como eu vou conduzir as situações da minha vida da melhor forma.
Eu vou passar a palavra para não ficar falando tanto. Eu venho de uma família que as pessoas falam bastante, então eu passo a palavra para o Alessio. Imagina, é sempre um prazer ouvi-los, não só você, mas a família toda. Inclusive, o Delson está de olho aí, ó, já está acompanhando a gente aí. Boa noite, Delson. Então, mas é isso mesmo, né, Amandinha? Como essa mensagem de hoje, ela vem nos tocar principalmente na parte filosófica da nossa doutrina, né? A filosofia aí, que nada mais é do que a gente olhar para nós, para dentro de nós. A mensagem deixa muito clara a questão da teoria e da prática, a questão das aparências, né? Eu lembro que há poucos aí eu estava estudando um pouco sobre o catolicismo e a gente viu que eu vim de origem católica, né? Então, me aprofundei um pouco mais e a gente percebeu que até pouco tempo atrás as missas eram rezadas em latim, né? Então, 99% talvez das pessoas que estavam lá não entendiam absolutamente nada, mas iam na igreja, né? Então, assim, o fato de ir num lugar, né, e estar lá durante um determinado momento, saía-se com aquela impressão de missão cumprida, de que estaria salvo e de que tudo está certo, porque eu sou, né, no caso católico, mas não é só no catolicismo não, no próprio espiritismo que a gente tem a doutrina também, né? Quantas vezes aqui a gente não brinca até, né, não fala que quando muitas vezes a gente vai para o centro espírita, a gente pega a máscara de bonzinho, de boa gente, coloca, né, aquele aventalzinho de posso ajudar, entra lá, todo mundo é sorridente, todo mundo é solícito, educado, silêncio, faz o trabalho. Aí, quando termina os trabalhos, faz a oração, a gente sai da porta, deixa a máscara lá e chuta o cachorro na esquina, xinga o cara do farol, o motoqueiro que passou do lado. Então, essa mensagem ela vem fazer essa reflexão, né? Então, assim, é aquilo que a gente fala, né? Que da doutrina espírita, que eu vejo como um grande diferencial, é a diferença entre a gente ler, aprender e vivenciar, né? Então, eu gosto muito da questão da doutrina espírita, é o verbo, é a ação, né? É a gente não só ouvir ali esses questionamentos que a gente tem, essas nossas trocas de experiências, de ideias, né, de reflexões. Olha só como que a gente, no mesmo tema, a gente tem 3 pontos de vista que só vem a somar, não existe certo, não existe errado. E a gente, tudo que a gente ouve aqui, a gente faz a nossa reflexão, mas a gente tem que pôr em prática. Se a gente está falando que a gente não deve viver de aparência, e a gente tem que ser uma pessoa mais paciente, e amanhã, certamente, nós vamos ter uma oportunidade que alguém vai tirar a gente do sério. Então, não é à toa, é para a gente vivenciar. Não é ouvir a nossa reunião, não é a gente ler aqui o Evangelho, ler o Paulo, né? Ler aí as mensagens, os livros de Emmanuel, as obras de Emmanuel, de Chico, e achar bonito, achar legal e não mudar, e não acontecer nada, né? Eu sei que alguém me falou que o dia que a gente lê um livro, qualquer livro que seja, inclusive didático, parte que seja, quando a gente lê um livro e a gente não muda nada, é como se a gente não tivesse lido livro algum. Então imagina, né, o quanto de livro que a gente já leu, quanto de experiências que a gente trocou, né, com as pessoas ao nosso redor, o quanto de palestras que a gente assistiu, e se a gente não mudar, se a gente não fizer isso que a mensagem está falando, não refletir as nossas ações, de nada adiantará, né, Verinha? Isso mesmo. E uma coisa que é muito importante é a gente ter esse olhar, né? Esse olhar, como vocês colocaram, com respeito, né? Saber que a natureza não dá saltos, nós não vamos conseguir da noite para o dia, mas também não é por isso que nós não vamos fazer, né? E também não podemos justificar, porque a gente acaba justificando demais. Nós nos justificamos. E nesse justificar, nós acabamos por não melhorar, porque a gente arruma desculpas, né? Eu não fiz isso porque a Amanda que mexeu comigo. Eu estava quieta no meu canto, todo mundo viu. Mas ela chegou, me desequilibrou, não é? Assim, a gente sempre justifica a nossa ação, sempre fica justificando os nossos atos. E eu vou muito bem, né?
Mas, olha, ninguém que pise no meu calo. Então, a gente está sempre se justificando com as coisas. E uma que a gente escuta muito, né? E falamos muito também. Ah, mas eu sou assim porque eu ainda sou humano, eu sou ser humano. Ué, aqueles que evoluíram passaram a ser o quê? Né? Eu fico pensando, né? Quando eu li o texto, né? Eu fiquei pensando, a gente fala, né? Não, mas eu sou humano, por isso que eu faço isso. Eu ainda sou humano. Ué, e quando eu evoluir, eu vou ser o quê? Não é? Chico Xavier era o quê? Ele não era humano, né? Gandhi, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros, né? Eles não eram humanos, mas a gente justifica, né? Dentro dessa questão da condição humana, olha só, nós vamos buscar na condição humana para justificar os nossos erros. Aí eu erro porque eu sou humana, é coisa de humano. Olha só, como é que pode um negócio desse? Olha que terrível que nós somos, né? Nós somos terríveis. Principalmente para pôr essa capa, né? E podemos, né, errar, porque uma vez que eu me justifico, eu estou falando que eu tenho direito ao erro, não é? Eu tenho direito ao erro, porque eu sou humana, e o humano tem direito ao erro. Olha só como a gente cria, né? E vamos criando situações para justificar. E de uma vez que eu justifico, eu não revejo, né? Eu não vou rever, eu não vou fazer aquilo que Santo Agostinho, né, nos recomendou à noite, né? Rever o dia, rever o que foi feito, se poderia ter feito melhor, e em quais pontos nós falhamos, por que falhamos. Então, como vocês bem colocaram do livro, dos cursos que nós fizemos o curso de aprendizes, tantos dias ali, né, na nossa casa, aprendemos a reforma íntima, mas de que forma que vamos fazer se nós nos justificamos? Então, se eu me justifico, né, estou me repetindo, mas só para concluir, se eu justifico, significa que eu não preciso mudar, eu não preciso rever aquela minha atitude. Eu fiz porque sou humana, e essa condição já me basta, né? Eu fiz porque o fulano que mexeu comigo. É sempre o outro, né? Então, a culpa nunca é nossa, é sempre o outro que mexe, é sempre o outro que veio com aquela sintonia ruim, é sempre o outro. Você viu como está carregado? Nossa Senhora! Ele chegou, nossa, fiquei com uma dor de cabeça, não é? Então, a gente está sempre colocando ao outro, e nunca nós, né? Nós não, meu Deus do céu, nós somos os melhores dos melhores, né? Nós não somos o patinho feio, acho que nós somos o melhor cisne, né? E o outro é que é o patinho feio, o outro é que é o errado. E aí, quando mudar, né? Como mudar? Nunca. Porque se a gente for ficar sempre nessa roda viva, vamos entrar em encarnações, reencarnações, e vamos chegar lá e vamos acordar, a nossa consciência vai bater, mas aí nós, na carne, vamos, né? Como o Alessio colocou, vamos nesse plantio, e hoje, com a Albertina, assistindo, refletindo com Jesus, ela comentou sobre a semente, né? E que semente, né? Que terra que nós somos, que era a parábola da semente, né? Que Jesus, o Senhor, saiu a semear. Que tipo de solo que nós somos? Será que a semente vem caindo, e nós somos aquela areia, né? Que bate, a gente até gosta, né? Ai, que legal, nossa, bacana esse evangelho. Tem tudo a ver esse texto de Emmanuel, né? Como vocês bem colocaram. Mas na hora de colocar em prática, nós não colocamos. Então, que tipo de solo que nós estamos sendo, né? Porque a semente está caindo, não vamos nem ter a desculpa de quando chegarmos no mundo espiritual, de que nós não sabíamos. Que a semente, ela foi plantada, replantada desde 2000 anos atrás. Nem essa desculpa, né? Nós não vamos, a não ser que a gente arrume lá uma justificativa, né? Lá no mundo espiritual. Também eu sou humana, né? Nem isso vai dar também.
E nós vamos ter que, né, rever as nossas ações, não é mesmo, Amanda? Eu falei bastante, falei demais. É isso mesmo, Verinha. É impressionante como a gente tem o hábito de levar para o outro as coisas, quando o texto fala sobre isso, para a gente começar a observar com cuidado as coisas ao nosso redor, né? E até coloca como exemplo as questões profissionais daqueles que agem de determinadas formas em prol ou não da mensagem do Cristo. Então a gente tem que estar atento a isso, porque nós somos assim. Nós somos tendenciosos a sempre puxar a sardinha para o nosso lado. Eu não fiz, eu não pude, mas é por causa disso, foi aquilo, foi essa situação. Nós somos as vítimas sempre. E o interessante da doutrina espírita, que nos conduz ao conhecimento e faz essa reflexão, para a gente construir essa fé que é raciocinada. Peraí, mas eu acredito? Por que eu acredito? Onde eu acredito? Como eu consigo aprofundar o meu conhecimento em que eu acredito? Para aí sim, isso entrar em mim de uma forma que consiga nortear os meus pensamentos e as minhas ações. A gente está muito longe ainda desse cenário, né, de sermos assim mais corretos, numa caminhada em que a gente não olhe tanto para os lados. Nós costumamos ainda titubear muitas vezes, assim, ao longo dos dias, todos os dias, toda hora, mas essa repetição ela se faz necessária, porque, como você comentou, a gente já foi chamado há mais de 2000 anos, e nós ainda estamos aqui pensando no convite, no teor do convite, esse convite que está aqui sendo refeito a todo momento, a cada um de nós. Então, Jesus não desiste de nós. Ele sabe que nós temos potencial, mas para isso a gente precisa sair dessa comodidade e parar de olhar muito o outro, porque a gente olha muito o outro, a gente passa a vida olhando o outro. Né? Quando a gente cresce, a gente observa os nossos pais, a nossa educação, os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos relacionamentos, os colegas de trabalho. A gente olha o outro no transporte público, na fila do mercado, em todas as situações a gente está focado no outro. E falta um pouco virar essa câmera para nós. Né? Mas o que eu estou fazendo? Como eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo as coisas da melhor forma? Eu fico pensando nisso às vezes, assim, que a gente tem uma rotina que às vezes é tão corrida e a gente sabe, né, morar em São Paulo e tem transporte, tem uma série de coisas e isso muitas das vezes a gente também usa para desculpa, até por quanto que a gente se doa para o outro. Ah, não, então não conversei direito porque eu estou cansada, foi corrido aqui, foi difícil o dia e não deu. E a gente precisa sair dessa zona de comodidade, porque estagna de fato o nosso espírito, não faz a gente evoluir. A gente não tem relações profundas, a gente acaba tendo mais relações superficiais. Aquele, oi, tudo bem? Espero que você responda só que tá bem, porque eu não quero ouvir tanto, eu tô sem tempo, eu tô com pressa. Então, isso acaba virando um vício dentro de nós. E todo o conteúdo do Evangelho vem ressaltando isso também, para a gente prestar atenção, né? Como vocês comentaram, da qualidade das obras, e a gente observa isso pelos frutos de uma árvore. Então, se a gente quer saber se aquele conteúdo é bacana, se aquilo é coerente, se aquilo tem a ver com o que nós acreditamos, ou se aquela postura deve ser assim ou não, a gente tem que pensar um pouco nisso, né? Qual fruto que eu estou produzindo? Será que são frutos bons? Eu lembro muito das mensagens que você comentava, Verinha, com a gente nos cursos, nas palestras, que fala basicamente sobre isso, né, da qualidade do que nós oferecemos, né? Inclusive tem uma da água, né? E se de repente a minha água interna é capaz de matar a sede alheia, será que essa água é suficiente? Ela é uma água límpida? É transparente? Vai matar a sede? É uma água suja, uma água turva? O que a gente oferece? E a gente não pensa muito no que nós oferecemos. A gente costuma questionar a qualidade do que chega até nós, né? E falta um pouco desse desenvolvimento ainda para a humanidade de um modo geral. Estamos aqui, quanto espíritas, tentando caminhar nisso justamente para modificar essas situações interiores, né? Os cursos, tudo que nós viemos aprendendo, servem só como início, né, dessa jornada que não vai ter fim, que enquanto estivermos aí na batalha, a gente vai precisar olhar sempre para dentro de nós. O nosso desafio não é com o outro, né? O nosso desafio é interno.
Então, somos nós que nos traímos, muitas das vezes. A gente que consegue dar golpes em nós, diante das nossas escolhas, diante do que a gente deixa de acreditar dos nossos potenciais, diante do que a gente age de errado com o outro, ou usando o outro como justificativa. E eu acho bem interessante, porque a mensagem que foi lida no começo fala justamente sobre isso, né? Veio de encontro ao tome cuidado. Então, a gente tem que tomar cuidado a todo momento. E esse cuidado não tem a ver com nada externo, é com o que nós exalamos internamente. É observar esses vícios, esses defeitos que nós, muitas das vezes, no dia a dia, a gente só reforça. Às vezes, a gente pede paciência e aí surge uma situação que tem toda a oportunidade ideal para a gente demonstrar que, opa, já aprendeu alguma coisa sobre a paciência. E como a gente faz? A gente reage negativamente. Então, é um caminho que a gente precisa sempre ficar reforçando. Ainda estamos nesse reforço da fala, né? Da fala, da leitura, do estudo, da conversa, da troca, para ver se isso aos poucos vai penetrando essa casca que nós temos. Porque é uma casca muito dura ainda. A gente apanha muito por consequência nossa mesmo. Porque a gente não quer aprender pelo caminho do amor. Às vezes a gente vai, bate a cabeça, está ouvindo o conselho e não escuta, prefere agir dessa forma, até chegar o momento em que não queremos mais o sofrimento, aí sim a gente passa a observar, mas porque a dor bateu a porta. E a mensagem do Cristo nos dá a possibilidade de aceitar esse convite do Evangelho para sermos pessoas melhores. E sendo melhores, a gente consegue produzir ao nosso redor ambientes melhores também. Não porque esses ambientes vão se modificar de forma nenhuma, eles vão continuar iguais, muitas das vezes até mais difíceis, mas dentro de nós as situações vão ficar mais calmas. E aí a gente vai ter mais equilíbrio, né, de achar as respostas para situações, se não achar, entregar também na mão de Deus, na mão da espiritualidade, fazer a nossa parte, que é o principal, para que não sejamos nem vítimas e nem deixar para depois o que pode ser iniciado hoje. Jesus ele fala muito sobre isso, né? O reino dele não é desse mundo. E a gente precisa sempre lembrar disso, que as coisas do mundo não devem nos dominar. E, por vezes, nos dominam a todo momento e provocam em nós reações extremas. Então, quanto mais a gente conseguir refletir por que dessas reações, então, discussões, brigas, desentendimentos, às vezes a gente fica extremamente ansioso. E eu acho que quando a gente fala do trabalho, a gente pode até pensar nas doenças do trabalho mesmo, em situações complicadas que a gente tem que lidar no meio corporativo, que às vezes vai ressaltando em nós essas coisas que a gente precisa tentar mudar, né? Que são os nossos vícios, os nossos defeitos, as nossas inseguranças. Então, ter em mente o caminho que escolhemos, que é o do Cristo, a doutrina que abraçamos, que é a espírita, vai nos auxiliar para a gente levantar da cadeira e começar a agir, né? Para construir essa reforma interior que Jesus vem nos chamando há séculos e séculos, né? Essa mudança que se faz tão necessária e que não é tardia, né? A gente precisa fazer, porque às vezes a gente acha assim, não, mas já demorei tanto, deixa para a próxima. Na outra eu faço, nas próximas encarnações eu vejo, e a gente tem condição hoje de mudar alguma coisa. E esse mudar alguma coisa vai representar muitos benefícios ao nosso espírito, ainda que seja uma coisinha pequena. Se a gente conseguir modificar, já é um grande avanço, né, para todos nós. E eu passo a palavra. Boa. Isso tem muito a ver porque a gente, como a mensagem nos traz, né, a gente se preocupa muito com os títulos, né, que a gente carrega. Eu achei interessante a forma com que Emmanuel expressa aí essa mensagem, porque não à toa, né, ele fala aqui de governante, legislador, juiz, administrador, escritor, poeta, pintor, enfim, diversas formas, né, de formações. E a gente, às vezes, diante de alguns títulos, né, como esse, né, como, eu sou professor, eu sou engenheiro, eu sou isso, eu sou aquilo, e a gente não tem a essência. Então, perceba que, né, filosoficamente, ele coloca assim, não importa, né, o que você, né, a sua formação
acadêmica. O que importa são os seus atos, são as suas atitudes. O que importa é a vivência de Jesus internamente, né? A gente vivenciarmos essa experiência. Então, a gente lembra até de uma passagem, você mencionou o capítulo 2, se eu não me engano, é no próprio capítulo 2 mesmo do Evangelho, lá Meu Reino Não É Deste Mundo, que tem a instrução dos Espíritos de uma rainha da França, né? Que ela se intitula Rainha da França, fala, na minha última existência eu fui uma rainha na Terra, e quando foi a minha, né, decepção, quando eu desencarnei, os meus bens, né, minha riqueza não me acompanhou nem sequer ao túmulo. Muitos daqueles a qual eu escrachava, né, mais ou menos isso que ela dizia, é os que me receberam com uma luz assim muito maior do que a minha no outro plano. Então, eu achei bem interessante, né, que vem de encontro aí essa passagem do nosso Evangelho, que fala justamente essa desilusão que a gente tem. E Emmanuel, nessa mensagem, foi muito feliz porque ele coloca diversas formações importantes e também o inverso, né, porque às vezes a pessoa é um mendigo que ela não pode vivenciar o Jesus, né? Tem muitos mendigos que têm um coração muito maior, muito melhor, é bem mais humilde, é muito menos orgulhoso do que aquelas pessoas que têm verdadeiras fortunas e tudo mais. Então, a gente também aprende muito, né, com essas pessoas que estão em rua, situação de rua, enfim. Então, o que deixa claro é que não importa quem fomos, né? O que importa é quem somos, né? É na nossa essência, a nossa essência verdadeira, independente de título. E se a gente olhar aqui, cada frase dessa, a gente também percebe filosoficamente que, independente daquilo que a gente escolheu para a nossa vida, a gente sempre vai ter os sinais, né? Sempre vai ter a forma de enxergarmos Jesus em tudo, né? Os seus ensinamentos em tudo. Me chamou muita atenção a parte do juiz, que ele coloca aqui, o juiz valer-se-á das sugestões do mestre para iluminar com elas as sentenças que redige. Olha só que interessante. Quem é o juiz? Quem que vai nos julgar? O nosso juiz é a nossa consciência, né? A nossa consciência que irá nos julgar. E quais são essas coisas do mestre, as sugestões do mestre? Quem é o mestre? É o próximo, que Jesus não disse? Que queres me ajudar, ajude o meu próximo. Então, o que vai ser feito na nossa defesa da nossa consciência? A nossa caridade. A caridade que a gente fizer ao próximo são as mensagens que serão reunidas para nos defendermos perante a nossa própria consciência. E se a gente olhar aqui outras sugestões, por exemplo, o escultor fixará no mármore a lembrança das lições eternas no divino mensageiro. Quem somos nós? Nós somos aquele diamante, porque nós somos criações de Deus. Somos seres divinos. E o escultor, quem somos? Somos nós mesmos. Nós temos que nos talharmos, assim como o escultor faz, né? Através do quê? Através dessa nossa orgulho, né? Tirarmos com a talhadeira, assim como o escultor vai talhando ali aquela pedra para se tornar um diamante bonito. Nós também somos dessa forma, nós somos escultores de nós mesmos, através de talhando, tirando o orgulho, tirando o nosso egoísmo, tirando a nossa vaidade, tirando essas nossas chagas que atrasam esse nosso andamento. Aí, é desta forma, né, nos talhando, como o escultor faz, é que a gente vai se tornando essa joia preciosa. Porque do jeito que nós somos hoje, que nós costumamos ser, nós estamos ainda na pedra, né? Nós somos diamante, mas estamos numa forma de pedra ainda. Então precisamos de toda essa reflexão, assim como o Emmanuel nos traz, para que a gente faça essa nossa reflexão e nos lembremos que, independente daquilo que a gente estude, que a gente se forme, que a gente ganhe de títulos, o que vale é o que a gente é quem nós somos. Dado o tempo, Verinha, como normalmente passa voando, né? Peço para que você já parta aí para suas conclusões finais, devolva para mim, que eu também faço as minhas, para que a gente possa falar para a Amanda nos agraciar aí com a sua conclusão também e, consequentemente, as vibrações finais. Tudo bem? Uhum. E passa mesmo, né? Tá tão gostoso
ouvir vocês, né? Nossa, e os companheiros aqui que estão também comentando, que nem o Leandro que falou, concordo plenamente. Chegamos um momento que precisamos parar de terceirizar, né, as nossas responsabilidades, realmente. Nós estamos terceirizando, né? Aquilo que nos cabe, aquilo que é nossa obrigação, né? Então, são ótimas reflexões. E no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, dando continuidade, como diz o Leandro, pegando o gancho do Alessio, né? Do que o Alessio disse. Eu peguei também a questão do egoísmo. E olha só quem nos traz sobre esse tema. O Emmanuel, Paris, 1861. E tem um pedacinho que ele diz assim, no final do texto: expulsai o egoísmo da terra para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo de a humanidade vestir a sua toga viril. E para isso é necessário primeiro expulsá-lo de vossos coração. Então fica aqui a dica para nós, né? Para a gente não olhar o outro, como foi dito, né? Que a gente olha demais o outro, para que a gente olhe para nós. E como diz Emmanuel aqui também, se nós queremos um mundo melhor, como a gente vive falando, né? Ai, meu Deus, porque a gente quer um mundo melhor, eu quero que o planeta vá logo para a parte de regeneração, né? Que deixe, né? Essa condição de sofrimento, que a gente vá para uma questão, numa situação melhor, né? E o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer a nossa parte. Se eu quero um mundo melhor, eu tenho que me melhorar, não é? Porque eu faço parte do mundo. E uma vez que eu consigo mudar, me transformar, melhorar o meu ambiente, o outro também, iremos conseguir, né, melhorar o mundo. Não é o mundo, né, que vai ser transformado. Somos nós que vamos nos transformar para este mundo. Eu vi uma vez, rapidinho, tá, Alessio? Eu vi uma vez uma citação que dizia assim: todo mundo fala que planeta iremos deixar para as nossas crianças, né? E aí outro coloca assim: não, precisamos ver que criança que nós vamos deixar para o nosso planeta. Então é bem por aí, né? É o contrário. Não é o planeta que vai melhorar. O planeta é ótimo, maravilhoso, não é? Criado por Deus. Nós queremos até isso, né? Meter o bedelho, dizer que ele não é bom. Olha só, né? Enquanto nós é que somos, né, a oitava maravilha. Então, nós é que temos que nos transformar. E como Emmanuel diz, expulsar dos vós nosso coração, como foi dito por vocês durante essa noite maravilhosa, né, de reflexão. Nós precisamos nos talhar mesmo, né, retirar de nós esse orgulho, essa vaidade, essas mazelas que ainda trazemos de muitos e muitos anos, de reencarnações e reencarnações. Então, que chegamos neste ponto de que é o divisor de água, né? É o antes e o depois, que sejamos diferente agora no depois. Como diz o nosso companheiro Chico, né? Eu não consigo fazer um novo começo, mas eu tenho condições de fazer um novo fim. Que façamos isso, né? Após essa noite maravilhosa, de muita reflexão. Muito obrigado. Passo para o Alessio, para ele também fazer as suas reflexões, e a Amanda. Tá certo, Verinha. Obrigado. Obrigado aí pelas suas palavras também, sempre muito sábias. E já vou também finalizando aqui, né? Chegando a uma conclusão que toda essa reflexão que Emmanuel nos traz hoje, né? Diante de tudo aquilo que a gente está conversando aqui, a gente percebe a importância da vivência do nosso Mestre Jesus, que vem nos trazer a principal mensagem, que é o amor, né? Então, acho que a palavra amor, ela resume tudo isso na nossa reflexão, na nossa melhora, na nossa reforma interior. Porque quando a gente ama, faz as coisas com amor, faz as coisas com carinho,
né? A gente vai vivenciar aquilo, né? Com o nosso amor, a gente é mais caridoso, a gente é mais paciente, a gente acaba auxiliando de uma forma muito mais incisiva, com abnegação, sem interesse, né? Como a gente costuma fazer, negociar com Jesus, né? As nossas ações. Então, o amor, ele resume muito isso, e aí eu gostaria de fechar aqui com a primeira epístola de Paulo, também conhecida como Coríntios, no 13:16, principalmente no 13, onde ele nos traz aquele grande ensinamento, né? Que virou até letra de música aí. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ou até mesmo dos anjos, mas não fosse capaz de amar os outros, não seria mais do que um sino que badala ou um chocalho barulhento. Se eu tivesse o dom de profetizar, se soubesse os mistérios do futuro, se conhecesse tudo acerca de tudo, mas não amasse os outros, de que me serviria? E até mesmo que tivesse fé, de forma a poder falar a uma montanha e fazê-la deslocar-se, isso não teria valor algum sem o amor. Ainda que desse tudo aos pobres e ainda que deixassem que me queimassem vivo, mas não amasse os outros, eu não teria nenhum valor. Então, essa mensagem acho que fecha tudo isso que a gente conversou, fazermos as coisas com amor, com sabedoria, né? Para sermos pessoas mais pacientes, mais caridosas, sermos pessoas melhores, tendo o nosso Mestre Jesus como bússola. Então, eu agradeço a nossa querida Amanda pela presença, a Verinha, a todos que nos acompanharam aqui, o Leandro, o Delson, a Albertina, a Ivone, Sueli, e a todos que vão entrar aqui de forma gravada, o Marcos, meu amigo lá que trabalha comigo, a todos esses nossos amigos companheiros, a todos que entrarão para ver gravado, muito obrigado, obrigado Amanda, obrigado a cada um de vocês, e passo a palavra para a nossa companheira Amanda fazer a sua conclusão em relação ao tema e nos agraciar com as suas vibrações finais, tudo bem? Obrigado a todos, até a próxima, gente, da minha parte. Nossa, que noite maravilhosa. Como a hora voa quando a gente está em sintonia, né? Com boas reflexões, a mente se expande, a gente fica numa paz, numa tranquilidade. Eu só tenho a agradecer pelo momento, pela conversa, pelos conselhos, né? Porque a gente troca e a gente sai cheio de ideias e de reflexões também. E a mensagem é uma mensagem muito rica, né? Que vem nos alertar com carinho. Emmanuel sempre faz isso gentilmente conosco. Humanidade, acorda. Humanidade, olha para dentro de si. Veja o seu potencial. Veja o quanto tempo a gente desperdiça quando a gente não anda no caminho do bem. Então, foi comentado aqui sobre as máscaras que nós usamos às vezes, né? De bonzinhos. Às vezes a gente vai para o centro, sai na rua, a gente se coloca essa capa de bons relacionamentos e dentro de casa, nos nossos lares, nos ambientes em que ficamos mais tempo, nós costumamos ser de verdade, entre aspas, quem somos. Então, o convite também é para isso. Por que necessitamos tanto dessas máscaras? Será que a gente não consegue se enxergar na realidade nua e crua? Porque para as pessoas que nós dedicamos mais tempo, é quem nós não nos importamos em nos ver de máscaras. Às vezes são aqueles da rua, aqueles que a gente tem menos contato, é que a gente quer passar uma aparência diferente. Então, se nós aceitamos o convite do Cristo de fazer essa renovação interior, já passou da hora da gente tentar ao máximo aposentar essa máscara e olhar verdadeiramente para o espelho, vendo o que ele nos mostra, o que precisamos melhorar. E caminhar com Cristo é um caminho que exige de nós abnegação e exige de nós também essa autocrítica, porque isso não vai vir de fora, isso sempre vai ter que ser um diálogo de nós para nós mesmos, né? Como São Francisco falava, é refletir todos os dias como a gente pode construir um mundo melhor. E esse mundo só começa dentro do nosso coração e dentro da nossa consciência também. Então, muito obrigada pela oportunidade, pela noite, por todos que estiveram aqui. Eu agradeço imensamente e fico aguardando novas oportunidades com vocês. E eu peço a todos que se sentirem confortáveis a fechar os olhos. Quem quiser pode ficar de olhos abertos. Vamos nesse momento em sintonia, todos num só pensamento,
lembrando que dentro do nosso coração, do nosso corpo, das nossas mãos, saem energias renovadoras, energias de esperança, de paz, de tranquilidade. Essas energias se direcionam multicoloridamente em todo o planeta Terra, todo o contorno geográfico. Vão envolvendo em muita paz, em muita esperança, discernimento, todos os países, sem exceção de nenhum. Que cada um, dentro das suas situações, dentro das suas necessidades, possa ter aí as soluções, possa ter a resignação necessária, a paciência necessária para que as coisas ocorram no momento certo. Vamos vibrando intensamente por esse momento que estamos enfrentando, uma pandemia, junto com outras crises e outras situações que agravam também a situação de alguns dos nossos irmãos aqui no Brasil. Esse momento de chuvas incessantes em muitos lugares também. Vamos vibrando intensamente por essas famílias, por todos aqueles que passam por qualquer situação de origem da pandemia, perderam familiares, que estão em momentos de dores físicas, espirituais, emocionais. Vamos vibrando intensamente pelas mãos médicas e enfermeiros, por todos aqueles que trabalham continuamente em busca da cura, e que essa cura seja extremamente abrangente, dentro do possível, que tenhamos saúde no mais amplo sentido da palavra, a saúde física, espiritual, emocional, para que consigamos viver uma existência mais leves e aproveitando da melhor forma as oportunidades. Vamos vibrando intensamente pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes e idosos, para que cada um em sua fase da vida consiga plantar e colher da melhor forma possível, aproveitando as oportunidades, sendo valorizados dentro do seio familiar e dos núcleos sociais que venham a fazer parte também. Vamos vibrando intensamente por todas as casas espíritas, que nesse momento encontram-se com os trabalhos de forma reduzida ou contínua, por todos os voluntários, os assistidos, os trabalhos que ali são realizados, estendendo as nossas vibrações para todas as seitas, filosofias, doutrinas e religiões que pregam o amor e a paz do Cristo. Vamos pedindo licença para vibrarmos pelo nosso estado, pela nossa rua, pelos nossos vizinhos, principalmente aqueles que são de convivência um pouco mais delicada, e assim vamos vibrando pelo nosso lar, pedindo à espiritualidade que possa fazer, com muita misericórdia, muito amor, uma verdadeira reenergização no nosso lar, substituindo aquelas energias não tão positivas por energias de esperança, de bom ânimo, de tranquilidade, de alegria. Vamos pedindo licença para vibrarmos por nós, necessitados que somos, que tenhamos coragem para não desistir dos nossos ideais, que tenhamos perseverança em dias melhores. E vamos deixando muitas vibrações entreabertas em forma de luzes, de flores coloridas, para que os amigos espirituais direcionem a todos os locais que se fizerem necessários, no plano físico ou no plano espiritual, nas diversas moradas do Pai. Que estejamos aqui para novas oportunidades, se assim for da vontade de Deus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa noite a vocês, uma ótima semana, repleta em muito amor, em muita paz, em muitas coisas boas. Boa noite, Amanda. Boa noite, Alessio. Muito obrigada, Amanda, pela sua participação. Seja muito bem-vinda, sempre, sempre, sempre. Vamos vibrar em forma de rosas multicoloridas, entregando na mão da Amanda, que ela possa levar essas vibrações de luz, de paz, de amor pela sua noite, por toda a semana, por toda a sua vida. Vamos também entregando um buquê de rosas multicolorido ao Alessio, que ele possa levar por a sua noite, pela semana e por toda a sua vida. E vamos também aos companheiros entregando essas vibrações de luz, de paz e amor em forma de um buquê multicolorido a todos aqueles que estão conosco aqui nessa noite, aqueles que entrarão no programa gravado,
Que Jesus possa nos abençoar hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos, muito obrigado, fiquem todos com Deus. Obrigado, Amanda, obrigado, Alessio, Obrigada. companheiros aqui da Rádio Web. Muito obrigado. Amanda. Obrigado a todos, companheiros. Até a próxima. Até a próxima.